Criar aplicativos sempre foi algo complexo, até chegar às tecnologias de desenvolvimento visual que ajudam a tornar isso cada vez mais acessível. Se você ainda não está usando, você está um passo atrás de muita gente no mundo. Mas ó, fica tranquilo, porque por esse motivo que eu decidi gravar essa super aula aqui, totalmente gratuita, sobre Flutterflow, uma tecnologia incrível que permite criar aplicativos de forma visual e sem escrever código. E nessa aula a gente vai criar juntos um app completo de cadastro de despesas com banco de dados e tudo funcionando perfeitamente. Se é a primeira vez que você vem aqui, se é a primeira vez que você me vê, eu me chamo Léo Andrade, sou programador, criador desse canal, que foi o primeiro canal a falar sobre low code e no code no Brasil. Então já se inscreve para você não perder nada de vista que eu publico aqui nesse canal. Bom, para a gente começar, primeiro a gente precisa entender o que é low code e no code. Para você poder entender de uma forma bem simples, basicamente low code é uma forma de criar sistemas, softwares ou aplicativos usando o mínimo possível de código tradicional. Ou seja, ao invés de você escrever códigos e mais códigos tudo na mão, você usa ferramentas visuais que aceleram o desenvolvimento. Ou seja, são plataformas que permitem você trabalhar com componentes prontos, arrastando e soltando elementos para a tela. Quase como se estivesse montando um Lego, sabe? Mas também dá flexibilidade para você escrever código quando for preciso. Mas claro, né? Não é só sair arrastando o botão que tá tudo certo. Por trás dessas plataformas existem lógica, estrutura de dados e toda a arquitetura que um desenvolvedor precisa entender. O objetivo do low code é justamente esse: facilitar partes repetitivas e deixar você focar naquilo que realmente importa, que é a lógica do negócio e a experiência do usuário final que vai usar esse sistema ou esse aplicativo. E hoje no mercado existem diversas tecnologias low code, e uma delas é o Flutterflow. O Flutterflow é uma plataforma de desenvolvimento visual que permite criar aplicativos para celular, mas também para a web, né, para rodar no navegador no seu computador. Aquele que você, por exemplo, o Gmail que você acessa, aquilo é um sistema web, roda no teu navegador. Mas a grande vantagem do Flutterflow é que você faz isso de forma visual, mas com uma estrutura técnica bem sólida por trás. O grande diferencial do Flutterflow é que ele é baseado no Flutter, que é um framework que foi criado pela Google e usado por desenvolvedores no mundo todo para criar apps nativos de alta performance. Ou seja, o que você cria no Flutterflow não é um protótipo, nem um app de brincadeira, é um aplicativo de verdade com código Flutter por trás, que pode ser exportado, publicado nas lojas, colocado lá no Play Store, App Store, ou até mesmo rodar direto na web. E o melhor é que você faz tudo isso de forma visual. E aí, ao longo dessa aula, você vai ver na prática como criar tela, montar banco de dados, fazer o app funcionar e testar o aplicativo já rodando. Tem outro ponto importante que eu preciso comentar aqui com vocês. Talvez você esteja pensando, Léo, mas hoje em dia tem inteligência artificial que escreve código para mim, tipo Replit AI, Lovable, Bolt. Será que ainda faz sentido usar plataformas low code? E aqui a resposta é bem simples. Essas ferramentas de vibe code, elas são ótimas, mas para quem sabe um pouco programar, se a IA te entrega um código quebrado ou se ela faz algo que você não sabe ajustar, você fica travado. Já o Flutterflow, ela te dá uma interface visual onde você entende o fluxo do app, vê as telas, os componentes e a lógica, tudo de forma mais acessível, sem precisar saber ler ou corrigir código. E tem mais, se um dia você quiser, o Flutterflow ele permite exportar o código Flutter, então você também tem essa flexibilidade. E no fim das contas, o que você vai aprender aqui hoje é o jeito mais rápido e visual de criar aplicativos completos e o melhor, entendendo o que você está fazendo. E tem mais uma coisa ainda, o Flutterflow também já está embarcando recursos de IA para ajudar na construção de aplicativos. Hoje, dentro da própria plataforma, você já consegue usar IA para construir algumas partes do app. E a diferença é que aqui a IA trabalha dentro de um ambiente visual, sabe? E ela não te entrega um código todo perdido, ela te ajuda a construir, mas sempre
com você enxergando e controlando cada etapa. Ou seja, é o melhor dos dois mundos, o poder da IA, mas dentro de um processo low code, onde você continua tendo controle do que você está fazendo. Olha, eu estou aqui no site do Flutterflow, eu vou deixar o link na descrição, você usa meu link, porque isso acaba ajudando o canal, você está usando meu link ali de embaixador da Flutterflow. Por sinal, eu sou um dos embaixadores da Flutterflow no Brasil, né? Fui inclusive o primeiro a ser nomeado também, primeiro a ser divulgado, na verdade, não sei se foi o primeiro nomeado, mas o primeiro a ser divulgado, tá? Vamos lá, o que você precisa fazer para criar uma conta? Você pode criar uma conta totalmente de graça. Poxa, Léo, mas tá em inglês? Toda boa ferramenta vai estar em inglês. A maior parte das ferramentas vai estar em inglês. Ah, mas eu não sei. Você consegue. Confie em você, você tem que conseguir. Se você não conseguir, você usa recursos de tradução e aí você vai continuar. Eu vou usar totalmente inglês para que a gente possa forçar isso, porque você tem que aprender termos técnicos em inglês. Você entendendo pequenas coisas, pronto, você já consegue dar os teus primeiros passos, tá? Deixa eu te mostrar primeiro no site da Flutterflow, aqui ó, tem o menu de preços, né? Só para você entender a precificação, ó. Existe um plano gratuito aqui, ó, que você consegue fazer o desenvolvimento, tem alguns templates prontos, você consegue fazer a publicação, o build, na verdade, né, para montar o aplicativo, vamos chamar assim, web, mobile, desktop, consegue fazer a integração de API com alguns limites, consegue publicar web também, tá? Depois começam os planos, né? Então, plano standard. No Brasil tem um desconto, ó, $15, de $30, se tiver fora do Brasil vai estar $30. No Brasil eles dão um desconto regional aqui. O Pro também tem um desconto, ó, 35. E aí o Pro te dá acesso a tudo, né? E aí você consegue comparar aqui o que cada um dos pacotes, dos planos, tem de diferente, tá? Então depois você pode olhar com calma aí. Beleza. Olhamos isso, o que a gente tem que fazer então para começar a usar? A gente vai vir aqui, ó, e vai clicar em Start for Free, ou seja, começar de graça, tá? Mais ou menos essa tradução ali. Aqui você vai preencher os teus dados. Então, olha, vai colocar teu e-mail, o teu nome, teu e-mail, a senha, confirmar a senha e vai criar uma conta. Não tem mistério, tá? Não tem mistério. Basta você preencher os dados e vai se cadastrar. Ah, mas se você quiser, você também pode usar o teu próprio Google para cadastrar, beleza? Não tem mistério. Fez isso, você vai entrar na parte direta ali de cadastro. Deixa eu fazer aqui, vai. Vamos lá, vou colocar aqui, Léo Andrade, vou ter que achar um e-mail que eu não tenho usado ainda. Deixa eu ver se esse e-mail aqui já foi usado. Vamos ver aqui. Deixa eu cadastrar uma senha. Vamos ver se essa e-mail não foi usado ainda. Ó, acho que não. Então, ó, ele vem para cá e fala assim, olha, me diga qual que é o seu papel, né? Eu vou dizer que eu sou um desenvolvedor. Você pode dizer outro. Eu posso ser um empreendedor, eu posso ser dono de uma agência, designer ou outro. Coloquei que eu sou um desenvolvedor. Me descreva qual o tamanho do seu negócio, né, onde você trabalha. Olha, é um startup, tem de 1 a 50 pessoas, é um pequeno negócio de 51 a 200, tá? Então tem aqui as possibilidades. Eu vou colocar startup. Continuou. Você tem experiência em código? Eu vou colocar aqui, não, vou colocar que eu conheço, vai. Um pouco, vou colocar aqui. Bastante, né? O que você quer? Você quer construir aplicativos para o quê? Para minha empresa? Para mim mesmo? Para clientes? Eu vou colocar aqui para minha empresa. Pronto, continuei. Você tem interesse em construir aplicativos? Não me lembro o que significa isso aqui. Eu vou colocar assim, tá? Tá vendo? Nem eu sei tudo. Legal, chegamos até o ponto onde a gente vai começar a construção definitivamente aqui, tá? Então a gente já viu que é fácil criar a tua conta, já com a tua conta você já consegue fazer diversas coisas e aí a gente agora já consegue começar a construir, né? Então ele já caiu no momento em que, olha, vamos começar a construir esse projeto novo? Se por acaso você não estiver nessa tela, você vai estar nessa tela aqui, ó. E aí você vai vir aqui, ó, em projetos e vai clicar aqui, ó, em criar novo. Vai aparecer a mesma tela, tá bom? Aqui, se você reparar,
a gente tem disponível templates, ou seja, são aplicações pré-prontas para que você possa usar de repente para reaproveitar isso, ou até mesmo para você dar uma estudada, pode ser uma possibilidade, tá? Mas eu vou criar uma do absoluto zero, tá? Para a gente usar aqui. Qual que vai ser o nome da minha aplicação? O nome da minha aplicação vai ser Cadastro de Despesas. Dei o nome da minha aplicação, vou clicar em Start Building, tá? Aí ele vai seguir. Próximo passo, ele vai fazer algumas perguntas. Bem-vindo, né? Aqui é só um tutorial inicial, você pode clicar em avançar para poder ver um pouco, tá? No meu caso aqui eu não vou olhar, então eu vou clicar em Start Building para começar a construção. Repara essa tela, essa é a tela inicial do Flutterflow, beleza? Vamos entender aqui basicamente o que é cada coisa aqui. Então vamos começar, essa barrinha da esquerda é um menu de opções, então a gente vai clicando e vai mudando as opções aqui, depois eu vou falar com um pouco mais de calma cada um deles aqui, tá? Mas nesse primeiro selecionado, a gente tem aqui logo ao lado a paleta de componentes que a gente pode usar na construção. Então eu pego um componente desse, seguro, né, clico, arrasto e ponho aqui, ó, na tela para começar a minha construção. Eu vou desfazer, coloquei um Ctrl V, tá? E aí, consequentemente, esse centro aqui é a área de desenvolvimento do nosso app. Então eu estou vendo uma das telas, né, a primeira tela do nosso app. Já no lado oposto, aqui do lado direito, eu tenho o menu de propriedades. Ele funciona assim, ó. Baseado naquilo que eu clico e seleciono, aparecem as propriedades aqui do lado. As propriedades servem para que eu possa ajustar alguma coisa, aumentar o tamanho, mudar a posição, colocar características, né? Então, propriedades é características que eu vou colocar a esse elemento. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Eu selecionei esse elemento de texto, né? É o título da minha página. Eu posso vir aqui, ó, na propriedade text e trocar. Então, ó, vou colocar aqui, ó, controle de despesas. Pronto, troquei o texto, troquei a propriedade. Perfeito? Então é bem tranquilinho, né, de mexer. Aqui em cima eu tenho alguns outros opções, né? A mais importante da gente falar aqui vai ser esse botãozinho azul, que é através dele que a gente vai testar o que a gente acabou de fazer, tá? Então a gente vai usar esse botão para isso. Voltando lá para a esquerda, vamos falar um pouquinho de cada um desses botõezinhos aqui. Então, esse botão, ele ativa a paleta de componentes. Esse outro botão ativa a paleta que mostra as páginas que eu tenho na minha aplicação e para cada página que está selecionado, mostra a árvore de elementos. Então eu tenho aqui uma coluna nessa página, eu também tenho um app bar, que é uma barra do app, e eu tenho um texto dentro dessa app bar, tá? Se eu quiser mais páginas, eu vou vir nesse botão mais e vou adicionar mais páginas. Esse outro botão é um storyboard. O que é isso? O storyboard é quando eu tiver várias páginas, eu consigo ver todas as páginas que tem e qual é a ligação entre essas páginas. Então, a página 1, ela abre a página 2 e a página 3. Então, vai ter uma ligação entre as duas, tá? Descendo mais um pouco, Firestore. Aqui é para eu ligar o banco de dados depois, tá? Que a gente vai fazer isso também, beleza? Data Types é um pouco mais complicado de falar nesse momento, mas o Data Types, eles são como se fossem tipos de dados que a gente cria para que a gente possa trabalhar dentro do nosso sistema. São tipos que permitem que a gente organize melhor a informação dentro do nosso sistema, tá? Então a gente tem o Data Types e os enums aqui, tá? Esse é um assunto um pouco mais avançado, vamos dizer assim, entre aspas, que não é o momento da gente ver agora, tá? A gente também tem aqui vamos dizer assim, as variáveis, né? Podemos chamar assim de variáveis da nossa aplicação, então app state e constante. Aqui a parte de chamadas de API, então é o lugar onde a gente vai configurar se a gente precisar se comunicar com outros sistemas, tá? É por aqui. Esse outro botão é para a gente ver, essa outra opção, é para a gente manipular os arquivos que a gente está trabalhando, imagens principalmente, né? Então a gente sobe aqui, ó, nesse upload e consegue ter acesso por aqui.
Depois, essa próxima é a parte de código, então por isso que é low code, porque eu também tenho flexibilidade de código. Eu consigo ver aqui, ó, parte de código, consigo fazer as edições para alguns casos específicos, tá? Aqui, Cloud Functions, né, funções na nuvem, que isso também é um pouco mais avançado. A gente tem a parte de automação de testes, que é para a gente criar testes que vão nos garantir que essa aplicação ela vai funcionar, né? Então é uma forma de prever possíveis bugs. Também tem uma parte de fazer agentes de IA aqui dentro, né? Para colocar já dentro da aplicação. A parte de temática, ou seja, onde eu vou configurar o estilo da minha aplicação, a estilização. E aqui tem uma configuração geral, essa última opção. Então tem várias coisas aqui, desde nome do projeto até a parte de configurar banco de dados, o back-end, né, a parte de trás, autenticação e muitas outras coisas que a gente pode configurar e ligar aqui, tá? Então esse é um apanhado geral dessa nossa aplicação, da Flutterflow especificamente. Aproveitando, aqui ó, a gente tem um menu para trabalhar com IA. Lembra que eu falei, olha, dentro do Flutterflow tem já ferramentas para você gerar coisas com IA. Então eu posso vir aqui e dizer se eu quero gerar uma página, um componente ou um autocomplete page, tá? Isso aqui está em alpha. Aqui tem algumas opções de coisas que você pode fazer já com IA embarcada, vamos chamar assim. Beleza? Agora chegou o momento da gente começar a trabalhar nas telas, tá? Então eu vou fazer o que primeiro? Primeiro eu vou construir as telas, ok? As telas, como elas vão ficar, e depois eu vou mexer com a parte do banco de dados e aí eu faço a integração do banco de dados junto com essas telas, tá? Então, como a gente viu aqui, ó, deixa eu voltar nesse botão, eu tenho as páginas e nesse momento eu só tenho uma página, ela é chamada de home page. Uma coisa que eu não falei, ó, que aqui eu consigo visualizar em diferentes tamanhos de tela, tá vendo? Então, para celular, para o tablet e para o computador, né? Beleza? Vou deixar aqui no celular mesmo, ok? Lembrando que eu estou usando, por padrão, minha máquina, ele usa o Dark Mode, né? Que é esse estilo escuro, né, das coisas. Então, automaticamente ele já vem em escuro, mas dá para você mudar o tipo aqui, caso você não goste. Provavelmente o teu, baseado, né, a maior parte das pessoas não usa o Light Mode, o teu já vai vir numa cor clara, né? Deixa eu ver aqui se é... não, aqui eu mudo só do app, né? Mas tem um lugar que dá para mudar de toda a solução, eu tenho que sair da aplicação. Não vou fazer isso agora, tá? Vamos lá, o que eu quero que essa tela tenha? Então essa tela vai mostrar a lista de despesas que eu cadastrei, com uma opção para eu clicar num botãozinho para cadastrar uma nova despesa e depois uma opção para eu retirar excluir essas despesas. Então a ideia é ser um aplicativo que eu use ele durante o dia a dia. Então eu vou lá, gastei alguma coisa, eu já cadastro a despesa aqui para facilitar o meu dia a dia ali, de depois passar isso para uma planilha, de repente, alguma coisa assim. E aí a ideia é te mostrar como é que você usa os componentes. Então eu já te mostrei aqui, ó, que quando você seleciona um elemento, você pode mexer nos detalhes desse elemento aqui, ó. Inclusive, aqui são as propriedades, né? Então eu consigo, se eu quiser mudar o tamanho da fonte, ó, eu tenho uma propriedade chamada font size. Eu quero aumentar para 24, aumentei. Escrevi 24, aumentei. Ó, alinhamento de texto, nesse caso ele não vai se aplicar, mas em alguns casos eu vou conseguir alinhar. Ele não vai se aplicar baseado em onde esse carinha tá. Se ele tivesse dentro de uma coluna, ele alinharia pra gente, tá? Por falar em coluna, a gente pode reparar aqui do lado que essa página ela tem uma app bar, e aqui eu consigo fechar inclusive, tá vendo? Dentro da app bar eu tenho um texto. E além da app bar eu tenho uma coluna que ocupa todo esse espaço aqui, ó. E é aqui que eu vou construir o quê? A minha lista de despesas, tá? E aí eu posso fazer o seguinte aqui, ó, dentro dessa coluna, eu vou adicionar o quê? Eu vou adicionar uma linha, para eu poder trabalhar com linhas aqui. E nessa linha, eu vou colocar aqui, ó, clicando aqui, tem outro detalhe, né? Quando eu posso tanto adicionar componentes por aqui, ou
por essa visão aqui. Eu, particularmente, gosto mais dessa visão, porque eu vou mexendo nos componentes, entendendo onde que ele está, né, dentro de cada outro componente. Então eu tenho uma coluna, a coluna é um elemento de layout para que eu possa dividir as coisas na tela em coluna, e a linha é para que eu possa dividir as coisas na tela em linhas, tá? E se eu colocar alguma coisa dentro de uma linha, ela vai ficar uma coisa ao lado da outra. Quer ver? Ó? Dentro dessa linha, eu vou adicionar um texto. Ó. Vou colocar aqui, ó, text. Tá vendo que apareceu aqui um texto? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco aqui, ó, para você. Ó, pronto. Então, eu coloquei dentro dessa linha um texto, tá? E aí eu consigo organizar essa linha para que ela tenha algumas características. Ó. Eu consigo mexer em propriedades para centralizar as coisas dentro da linha. Ou não, eu quero mantê-la naquele lado ali. Eu posso fazer isso. Ou eu posso fazer pelo texto aqui também, né? Então eu tenho aqui a opção aqui, ó. Ah, não, aqui não vai funcionar também, tá? Só vai funcionar pela coluna mesmo, tá? Aquele alinhar texto é quando é só para alguns lugares que eu uso aquele alinhar e ele funciona, tá? Texto, coloquei meu texto. Qual que é a ideia desse texto? Eu vou escrever alguma coisa fixa nesse primeiro momento, que é para você poder entender o que eu estou querendo fazer. Aqui eu vou colocar a despesa. Então vamos supor que vai aparecer aqui o almoço, né? O almoço é uma despesa. E aí eu vou colocar mais uma informação dentro dessa mesma linha. Ó, text, e vou colocar assim, o almoço custou R$50. Pronto. Coloquei ambos dentro de uma linha. Agora, a linha eu consigo trabalhar, tá vendo que o primeiro texto ficou grudado com o segundo? Se eu pego a linha e venho aqui nessas propriedades, eu consigo fazer ajustes, ó, de como que eles vão se comportar, tá vendo? Então talvez assim seja uma opção. Eu deixei cada um para um canto. O almoço, o título dessa despesa e o valor dessa despesa, tá? O que eu posso fazer mais aqui? Eu posso colocar, ó, um padding. O que é o padding? É um espaço que eu coloco dentro dessa linha. Então eu vou colocar aqui um 10. Tá vendo que ele deu um espaço da parte de cima? Eu coloquei isso na linha. Eu posso colocar um espaço na parte de baixo e um espaço, ó, na lateral esquerda e um espaço na lateral direita, para que ele não fique grudado. Entende? Então eu consigo criar esses espaçamentos para deixar a minha aplicação mais bonitinha. Então eu já fiz isso, já deu uma outra cara aqui. Outra coisa que eu posso fazer também é colocar itens espaço entre itens. Isso aqui só vai fazer sentido quando eu estiver usando o banco de dados, porque a ideia é que aqui, ó, deixa eu duplicar, eu vou clicar com o direito, e eu vou ter, permitir, ó, eu vou ter várias linhas, tá vendo? Depois que eu usar o banco de dados, isso aqui vai acontecer automaticamente. Então, no nosso primeiro momento, isso aqui que eu fiz não precisa fazer, só te mostrei para você entender como é que vai aparecer depois. O que mais a gente pode fazer aqui? Isso aqui ainda não está tão legal, né? Porque do lado dessa despesa, de cada despesa, seria bacana eu também mostrar o botão de excluir, para que ele possa remover essa despesa aqui, né? Então vamos colocar um pequeno ícone ao invés de um botão. Eu vou procurar por um elemento chamado icon button e ó, apareceu ali o ícone, né? Aí eu posso vir nas propriedades dele e procurar, ó, aqui eu venho para procurar qual elemento do ícone que eu quero. Venho aqui e vou procurar por, deixa eu ver aqui, bin, tô procurando em inglês, né? Um termo, normalmente é bin, né? Que é uma latinha de lixo. Deixa eu achar aqui. Cada tecnologia você procura e ela tá com um nome diferente. Vou escrever delete para ver se aparece alguma coisa aqui. Pronto. Escrevi delete e aí apareceu a opção das latinhas aqui, ó. Então eu coloquei uma latinha e aí eu posso customizar isso aqui um pouco mais. Então, por exemplo, tá um botão, né? Tá um botão preenchido. Talvez, ao invés de eu fazer um botão preenchido, eu pudesse trocar. Então aqui, ó, aqui eu configuro o tamanho do botão, ó. Ó, eu consigo aumentar ou diminuir, né? Ó,
Se eu colocar a seta para baixo, eu vou diminuindo, ou simplesmente digitar. Acho que 40 estava perfeito. Aqui a cor, né? Então, um azul, ou então, de repente, um tom mais vermelho. Vou deixar assim, tá? Deixar com essa característica de botão. Outra coisa que a gente poderia fazer nesse row aqui, né? Nessa linha, deixa eu ver aqui, linha, row. Eu vou deixar do jeito que tá. Acho que tá coerente já, né? Acho eu que já tá bacana. Aí depois a gente, lembrando, a gente vai ter uma sequência de itens aqui aparecendo, né? Uma sequência de itens. Uma coisa que a gente podia fazer era pintar esse fundinho aqui da coluna, da linha, para que ele pudesse ficar mais bonitinho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a coluna inteira e aí na coluna toda, deixa eu pensar aqui, ó. Na coluna toda, eu vou pegar e eu vou clicar com o botão direito na coluna, porque não tem uma propriedade da coluna para pintar, né? Eu queria colocar uma cor de fundo, ó, tá vendo? Não tem uma propriedade para cor de fundo. Aqui, inclusive, tem outras opções que eu acabei não comentando, mas eu vou comentar na sequência, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, ó, o que a gente chama de wrap widget aqui, né? Não sei se a pronúncia tá certa. E eu vou colocar todo mundo dentro de um container. Legal, então a gente já definiu como é que vai aparecer os itens aqui. Depois a gente vai aplicar a lógica para poder fazer aparecer de forma automática, né? De forma não automática, vindo do banco de dados, tá? Nessa outra tela, nessa mesma tela ainda vai ter mais uma coisa. Vai ter um botão aqui embaixo para a gente poder adicionar despesas, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e vou procurar aqui na paleta por um cara que o nome é Fab, ó, F-A-B, tá? Vou puxar esse carinha para cá e vou soltar ele. Apareceu um botão aqui embaixo, tá vendo? Esse botão serve para quê? Para eu dar uma ação a ele. Quando eu clicar nele, eu quero ir para uma tela para adicionar despesas, perfeito? E aí a gente já vai, inclusive, ver e criar essa tela de adicionar despesas, tá? Show de bola. O botãozinho tá aqui, depois a gente dá ação para ele. Vamos voltar para esse menu e vamos criar uma nova página agora, ó. Clica no mais e vamos procurar, selecionar a opção, ó, Create Blank. Clica aqui e vou chamar de Create, vou colocar em inglês, tá? Create, se bem que tá uma bagunça aqui, né? Tem coisas em português e outras em inglês. Vou facilitar a sua vida, vou colocar Criar Despesa. Vai ser o nome dessa tela, tá? Criar despesa. Beleza. Cliquei em criar, repara que apareceu aqui, ó, uma nova tela, e aí eu vou customizar essa tela. Nesse título, eu vou selecionar ele e vou colocar assim, ó, criar despesa. Ok? Nessa mesma página ainda, ó, eu vou selecionar o App Bar aqui, ó, e vou clicar nesse botão. Para quê? Para aparecer as opções que eu quero disponíveis para o App Bar. E a opção que eu vou selecionar vai ser essa daqui, ó, que tem uma setinha de voltar aqui. Então eu vou deixar já disponível uma setinha para que eu possa retornar para a página anterior. Essa vai ser a minha ideia aqui, beleza? Pode fechar. E agora a gente vai montar o nosso formulário. Vai ser bem tranquilo aqui. Eu tô tentando te explicar os fundamentos da tecnologia, como é que você constrói. Então eu vou tentar simplificar ao máximo também, tá? O que eu vou deixar disponível? Um formulário que vai ter o título da despesa e o valor da despesa e um botão. Só isso, tá? Porque aí essas informações que a gente precisa lá, beleza? Então aqui, ó, nessa tela, eu tenho aqui a coluna. Nessa coluna, eu vou usar, eu vou usar outra forma, né? Então eu tinha clicado aqui para adicionar os elementos. Agora não, eu vou vir por aqui, ó, tá? Para você ver que por aqui também funciona. Se eu procurar aqui, ó, tem um elemento que eu vou filtrar aqui, ó, text. É o text field. Text field é um elemento para o usuário inserir texto. E é justamente esse cara que a gente precisa colocar aqui. Então eu vou puxar ele e vou arrastar para cá. Olha como é que ele ficou aqui, ó. Tá vendo? É um componente para que o usuário escreva o quê? O título. O título da despesa, tá? Vamos só começar a ajustar ele, ó, porque esse text field ele tá
tá vindo só até a metade da tela, tá vendo? Eu vou clicar aqui na coluna, vou até voltar para essa visão, para você ver que eu cliquei na coluna, tá? Então vou clicar na coluna, e aqui ó, eu vou pegar essa opção aqui, ó. Cliquei nela, a coluna vai tomar 100% da largura, legal? Agora, o que eu vou fazer mais? Nessa mesma coluna, eu quero colocar um espaçamento à esquerda de 15 e um espaçamento à direita de 15 também, beleza? Aí aqui, espaçamento, daqui a pouco eu vou te mostrar isso aqui, acho que vai ser melhor, tá? Beleza, vamos mexer nesse text aqui, eu não vou colocar espaço no início e no fim ainda, beleza? Só dos lados, só para você ver o elemento. Uma boa prática que a gente tem que fazer aqui é a seguinte, ó, quando a gente vai trabalhar com text, com componentes, é ideal que a gente dê nomes para esses componentes. E aí a gente tem um campo aqui, ó, para a gente nomear esse componente. Então eu vou renomear ele, porque senão vai ficar os componentes tudo com um nome parecido. Text Field 1, Text Field 2, e ele não diz nada sobre esse componente. Então eu vou renomear para deixar fácil da gente entender o que de fato é esse componente. Eu vou escrever aqui, ó, Text Field, né, abreviei. O que vai ser? Vai ser o título da despesa. Então eu renomeei Text Field, título da despesa. Vou descer um pouquinho mais a tela e eu vou até uma propriedade chamada Hint Text, que é o texto que aparece aqui, ó. E eu vou trocar escrevendo assim, ó, título da despesa. Essa informação, deixa eu acertar aqui que eu escrevi errado, despesa. Essa informação é uma informação para o usuário, para deixar mais fácil para o usuário poder trabalhar, beleza? Então é só uma opção para ficar mais fácil para ele. Então, senão estaria escrito um text field, e aí o usuário não sabe o que tem que escrever ali. Então aqui ele tem que escrever o título da despesa. Legal? Vamos adicionar mais um text field agora? Eu vou vir por aqui agora, vou escrever text, pegar o text field e vou clicar nele. Pum! Criou um segundo text field. Eu já vou renomear, que vai ser agora o text field valor da despesa. Tudo bem? Venho aqui e vou usar o mesmo conceito lá. Então, ó, aqui, vamos procurar o hint, ó. Hint text field, vou colocar aqui, valor da despesa. Eu sempre escrevo errado, né? Despesa. Além do text, do hint text, a gente tem o label text, que eu vou colocar aqui para você ver, ó. Valor da despesa. Só para você entender o que é o label. É um campozinho que aparece em cima do texto. Então, de repente, você pode colocar aqui, ó, o valor, né, a label, esse texto para ajudar o usuário, certo? E no hint text, ao invés de você escrever valor da despesa, você pode colocar assim, ó, exemplo. Você põe assim, ó, exemplo. 2 pontos e aí coloca um valor. Ó, sei lá, vou colocar aqui, 120. Só como exemplo, entendeu? Porque quando o usuário clicar em cima, esse texto some, entende? Então, você pode colocar a label, vou até fazer no outro, mesma coisa aqui, ó. Vamos procurar aqui, ó, label, vou colocar aqui, ó, título da despesa. Beleza? E aqui no hint eu vou colocar um exemplo. Então, ó, exemplo, almoço. Tudo bem? É só para facilitar o usuário, para ele poder entender. Agora vamos lá. Repara que esses caras ficaram bem grudados, né, um com o outro. E aí, eu quero te mostrar uma opção aqui, ó. Vamos selecionar a coluna. E aqui, ó, lembra que eu comentei sobre itens spacing lá atrás? Acho que mais quando a gente estava na primeira tela. O que é esse cara? É o espaço entre os elementos que tem dentro da coluna. Eu posso definir, ó. Então eu vou colocar aqui 20. Olha lá o espacinho que ele criou. Tá vendo? E eu posso aplicar esse mesmo espaço para o topo e para o fim, para o início e para o fim. Olha lá, já ficou muito mais apresentável, né? Muito mais apresentável. Mas falta mais um detalhe aqui, falta o botão. Eu vou vir aqui em coluna, vou vir em botão e vou colocar o botão. Olha lá que bonitão, botão.
É ideal também que você renomeie o botão. Então eu vou colocar aqui, ó, BT, e é a opção que ele vai fazer, né? Gravar notícia. Notícia. Gravar despesa. Tô com a cabeça em outro projeto. Gravar despesa. Botão text, o texto que vai aparecer ali dentro. Eu vou colocar assim, ó, gravar. Tá vendo? Então eu consigo renomear e fica bonitinho. Tá vendo? Então a gente criou uma segunda tela de forma muito simples, bem tranquilo, totalmente de forma visual e prático, né? Então a gente já tem as duas telas. A homepage, que vai mostrar a lista de itens, tá? Acho que eu vou até pegar essa coluna aqui, eu acho que eu dei espaçamento. Ó, eu vou fazer um pouco diferente aqui, né? Ó, eu vou tirar o espaçamento aqui e vou colocar espaçamento na coluna, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, item spacing, eu vou colocar 20 e vou colocar 20 para o início e para o fim. Só vou colocar agora 20 para a esquerda, eu estou colocando na coluna, tá? Estou só melhorando, depois eu observei, acho que vai ficar mais bonitinho. Pronto. Legal? Já ficou bem interessante aqui, né? Daria pra gente pensar em melhorar alguma coisa. Deixa eu ver nessa coluna aqui, ó. Tem a opção aqui que é o item. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o list item. List tile, list view, list tile. Deixa eu colocar. Ó, tem essa opção aqui que eu tava pensando. Talvez ficasse mais bonito, né? A gente usar isso aqui, ó. O título, o subtítulo, dá pra gente mexer nesse botão para que ele seja um botão de exclusão, né? Ó, aqui, ó. Acho que é bem mais legal. Vou fazer essa pequena alteração, tá? Então, ao invés da gente usar dessa forma aqui, que eu tinha feito, ó, com a linha, né? Vou até apagar, ó, apaguei, tá vendo? Eu vou deixar dessa maneira aqui. E aí o título, o que vai ter no título? Vou colocar aqui, vai ter... Vou colocar um exemplo, né? Vai ter o almoço e no subtítulo vai ter o valor. Ó, então vamos colocar aqui, 100. Beleza? E aí ao invés de aparecer essa opção aqui, ó, da coluninha ali, eu vou colocar aqui, ó, da setinha, eu vou colocar o botão de excluir, esperando que ele... a gente depois consiga só clicar nesse item aqui. Se não conseguir, aí eu vou ter que desfazer de novo, mas vai estar tudo certo, tá bom? A gente vai fazendo juntos aqui bonitinho, porque assim ficou mais legal, né? Fala a verdade, ficou muito mais legal essa opção aqui, ó. Ficou mais bonito. Porque imagina o seguinte, ó, depois eu vou duplicar aqui, tá? Ó, vai ficar assim, ó. Ó, vai aparecer dessa maneira os itens que você cadastrou. Acho que faz mais sentido, né? Não sei, vou deixar assim, beleza? Se não tiver jeito assim, depois eu faço um ajuste. Então a gente pode... Acho que pode até ser assim, tá? Vou deixar com essa seta. Por quê? Quando a gente clicar aqui, a gente vai para os detalhes da despesa e a gente vai ter a opção de alterar e remover. Inclusive eu vou fazer uma tela só para isso, tá? Então eu vou pegar essa tela criar despesa, vou clicar aqui, ó, em botão direito, duplicar a página e vou renomear essa tela, tá? Dá um clique aqui e vem aqui em renomear. Ó. E vou selecionar detalhe despesa. Beleza? Ao invés do título ser criar uma despesa, eu vou colocar que é detalhes da despesa. Vou deixar o botão gravar e vou colocar um segundo botão. Vou até duplicar esse botão, ó. Botão direito, dupliquei. Vou colocar um botão aqui que vai ser o botão remover. Ou seja, eu quero remover essa despesa. E vou mudar a cor desse botão para um tom vermelho. Beleza? Vou deixar assim. Então, qual que é a ideia? Eu vou ter a página home. Se eu clicar no botãozinho aqui, eu vou abrir a criar despesa. Beleza? Caso não, se eu clicar na despesa, ele vai abrir o detalhe da despesa para que eu possa, de repente, fazer algum ajuste, gravar, ou, caso não, eu queira remover. Acho que ficou até mais legal, né? Mais interessante esse exemplo aqui. Beleza? Bom, agora chegou o momento da gente começar a fazer as ligações, né? Fazer as navegações. Então, vamos fazer a primeira navegação aqui, ó. No botão de baixo, nesse da tela inicial,
Ao clicar nele, eu quero que ele vá para a página criar despesa. Como é que eu faço isso? Através desse menu aqui, ó, dessa opção, ó, nas propriedades, ação. Então, se eu clicar aqui nessa opção, eu tenho as opções de gerar ação. E aí eu venho aqui, ó, em Action Flow Editor, clico no Open, e eu tenho a opção de começar a configurar lógica. Eu tenho que pensar em passos lógicos. O que eu quero fazer ao clicar? Aí eu tenho a opção aqui, é ao clicar, é ao dar um duplo clique ou ao segurar por um tempo. No nosso caso é um simples clique, né? Um simples tap, beleza? Quando eu der um simples tap, o que eu quero fazer? Eu quero navegar para uma outra página. Então eu vou vir aqui, ó, em adicionar ação, aparece essa opção aqui, né? Apareceu uma ação. Qual que é o tipo de ação? Eu vou procurar aqui do lado, ó, Navigation. Venho aqui, Navigation para. Opa, Navigation para. É isso que eu quero. Para onde? Para a página criar despesa. Entende? Então eu aperto, ele vai navegar eu para a página criar despesa. Legal? Vale a pena deixar isso aqui, ó, habilitado, permitir, ó, back navigation, ou seja, voltar à navegação, beleza? Prontinho, já está funcionando a minha navegação. A mesma coisa eu vou fazer com esse list tile aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou vir em Open, e aí, ó, qual que é a opção? Ah, eu quero, ó, aqui tem mais opções, inclusive, ó. Eu vou colocar um simples tap, ó, on tap, vou adicionar uma ação e vou pedir para navegar para os detalhes da despesa. Tudo bem? Fechei. Vamos só dar uma olhada agora em criar despesa aqui, ó. Criar despesa. Esse ícone, ele tem que voltar. Vamos ver se já está configurado? Já está, ó. Navigation back, já está configurado. Beleza? Vamos ver o despesa detalhes aqui. Vamos ver se já está configurado. Também já está, on tap, navigation back. Beleza? Bom, agora chegou o momento da gente ir para parte do banco de dados, né? E aí, dentro do Flutter Flow, a gente tem algumas possibilidades de trabalhar com o banco de dados. A gente pode ou trabalhar com APIs, né? Ou seja, eu construo o banco num outro serviço que expõe essas APIs e aí eu consumo essas APIs através da Flutter Flow. Talvez esse assunto seja um pouco complicado, não sei o seu momento, o seu conhecimento, mas estou só te explicando e depois se você quiser entrar mais detalhes, é só você procurar pelos termos, tá? E tem outras formas também, aí tem ferramentas que você pode conectar que tem banco de dados nela, que a Flutter Flow já traz um pouco mais amarrada. E uma delas, que é a principal, inclusive, é o Firebase também da Google, tá? Como é que a gente faz para utilizar o Firebase? A gente vai vir aqui, ó, nessas configurações, e aqui nas configurações, ó, a gente vai procurar aqui, ó, a gente tem diversas coisas aqui, né? Ó, tem diversas configurações. A gente vai vir aqui, ó, em Firebase. Beleza? Aqui o Firebase é para a gente poder conectar o Firebase. Deixa eu só pesquisar aqui para você ver. Ó. Se você procurar por Firebase, você fizer essa busca no Google, você vai encontrar esse serviço aqui, ó, esse site do Google, tá? Explicando um pouco do que é o Firebase, para que serve, enfim, tá? Aí depois se você quiser olhar com calma também. Basicamente o Firebase é um serviço de back-end, que dentro desse serviço tem diversas utilitários para quem constrói aplicativos. Dentre eles, banco de dados, né? Então dá para a gente utilizar o banco de dados Firebase. Então, ó, clicou em Firebase, você vai vir aqui em Create Project, ó. Clica aqui e aí você vai ter um ponto importantíssimo aqui. Para você utilizar o Firebase, você vai ter que criar uma conta lá no Firebase, tá? Então, ó, primeiro passo, você vem aqui no Firebase, firebase.google.com. O meu já estou logado aqui com a minha conta Google, mas você loga com uma conta Google sua e você se cadastra no Firebase. É de graça totalmente, tá? E aí você vai ter essa conta para que você possa chegar aqui agora, nessa etapa, e poder fazer isso aqui, ó, Sign in with Google, ou seja, logar com a minha conta Google. Você vai clicar aqui e ele vai fazer o seguinte, ó. Espera aí. Ah, faltou eu selecionar a região aqui, desculpa. Então, ó, uma coisa que eu esqueci. Tenho que selecionar qual é a região. Ah, eu vou pegar aqui a região
ó, Londres, São Paulo. Vou pegar São Paulo aqui, tá? E aí agora sim, ó, sign in Google. Vai aparecer essa janela aqui para você se conectar com o Google, né, com a tua conta. Você vai conectar, vai clicar na tua conta. Se não tiver aqui, tu vai ter que colocar e-mail e senha. E agora ele vai pedir, o Flutterflow vai pedir autorização para o Google para se conectar com o Firebase. E a gente tem que aguardar. Costuma ser rapidinho isso aqui. Ó, já fez. E agora o que ele está fazendo? Ele está criando o projeto lá no Firebase para a gente. Um projeto com o nome controle de despesa, conforme estava escrito ali. A gente tem que agora aguardar. Ó. Ele fala que pode demorar de 3 a 5 minutos. Vamos aguardar um pouquinho. Olha lá, terminou, tá vendo? Então ele falou, o projeto do Firebase foi criado com sucesso. Aqui apareceu o nome do projeto, né? Inclusive a gente deve clicar aqui agora em gerar arquivos de configuração. Clicar em gerar arquivos, deixar ele fazer esse processo agora. Prontinho, ó, gerou aqui, bonitinho, né? Aqui, ó, aqui é se eu for trabalhar com storage, né? O que é o storage? É armazenamento de arquivos. Não é o caso, então vou deixar isso aqui para depois, nesse momento, tá? E aí eu vou vir nessa opção aqui agora, File Store, tá vendo? Essa parte aqui é para eu trabalhar com banco de dados. Eu vou vir aqui, vou clicar em adicionar uma coleção, ó. Cliquei em adicionar coleção e vou criar uma coleção chamada despesa, ok? Não vou marcar isso, não precisa colocar nada aqui e vou clicar em criar. A ideia é que eu tenha uma tabela despesa e dentro dela eu guarde informações, né? Eu vou chamar de tabela porque acho que fica mais fácil de você visualizar caso você esteja começando agora, tá? Bom, tenho a tabela despesa, né? Aqui no Firebase, no Firestore do Firebase é chamado de coleção, tá? E vou vir agora e falar assim, ó, Start for Scratch, ou seja, eu quero começar a criar os campos dessa coleção. Eu preciso de quais campos? Aí eu vou definir agora. Eu preciso do campo título, que é o título da despesa. Eu vou dizer que o campo título vai guardar uma string, que string significa um texto, tá? Então o título vai guardar texto. Vou clicar, né, em OK. E também vou ter um outro campo que vai ser o valor. E esse cara eu vou guardar um tipo double. Tudo bem? Double é um número, tá? Vou clicar em OK. Prontinho, já tenho aqui a minha estrutura que vai guardar as informações do nosso aplicativo. Aqui, ó, se eu entrar aqui, eu tenho a parte de configurações, ó, configurações de segurança, né, podemos dizer assim. Eu vou vir aqui e vou clicar em Deploy, nesse botão Deploy azul. Vou clicar em Deploy agora, não vou mudar nada, tá? Não vou entrar nesses méritos agora, porque aqui é um pouco também avançado para a gente poder falar sobre isso. Só aguardar. Terminou. Deixa eu ver se eu não tenho mais nada aqui. Não, estava em cima, não dava para ver, né? Perfeito. Agora, a gente vai partir para ligar essa tabela, né? A tabela ou essa coleção que a gente criou. Eu vou partir para ir para o aplicativo começar a usar e guardar os dados ali, né? Então eu vou fazer primeiro a primeira tela, que é a de inserção de dados, tá? Então vamos lá para a parte de páginas, vamos aqui na criar despesa, perfeito? E aqui no criar despesa, no botão gravar, eu quero colocar uma ação. Então quando eu apertar o botão gravar, eu quero pegar os dados que foram digitados aqui e eu quero gravar no banco de dados lá no Firebase, tá? Então seleciono o botão, vem aqui em ação, abre o Flow e vamos dizer, começar a configurar. Quando eu apertar o botão, eu vou fazer o quê? Aí eu vou procurar aqui, ó, Backend Database, Firestore, e aí o que eu quero fazer? Eu quero criar a informação. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar um Create Document, ou seja, eu quero criar um documento. Aonde? Qual coleção? Na coleção despesa. Beleza? Depois, eu tenho que dizer, olha, legal, eu estou criando um documento, imagina um documento do Word, né? Do Word, do Excel. Então, eu estou criando um documento. Aonde? Na despesa. Aí, o que eu quero, de que forma o que tem dentro desse documento? Agora é que eu vou definir. Então, nesses 7 fields aqui, eu vou adicionar, ó, até ele não tiver mais para adicionar, tá vendo? Adicionei 2. Então, eu tenho título e valor. Eu tenho que colocar um conteúdo dentro de cada um desses fields, são campos, né?
Então, de cada um desses campos eu tenho que colocar o valor. Então, eu abri aqui, né, esse título, e eu vou dizer que o valor vai vir de um lugar variável, ó, from variable. Aí eu vou clicar no lápis, e agora, turma, eu vou procurar aqueles campos que eu criei na tela. Lembra que a gente tinha criado um text field título? Olha lá, por isso que eu dei um nome para ele, para ficar fácil de pesquisar aqui, ó. Ó, TF título despesas, então eu vou selecionar ele, beleza? Vou fazer a mesma coisa para o valor, ó. Valor, venho aqui, digo que é uma coisa variável, vou clicar aqui no lápis e vou procurar por text field valor. Olha lá, ele já filtrou pelo valor. Por isso que eu renomeei, para ficar mais fácil depois de eu trabalhar aqui. Muito mais fácil assim, beleza? Ó, terminou de criar o documento, qual vai ser a próxima etapa? Terminou de criar o documento, volta para a página anterior. Eu vou fazer ele fazer isso, porque ele está naquela página de criação, ele vai voltar para a página anterior. Então eu vou clicar aqui, ó, em adicionar mais uma ação. E a ação que eu vou adicionar vai ser a de navegação, navigate back, né? Navegar para trás. Pronto, com isso, depois dele criar o documento, ele vai voltar para a página anterior. Legal? Cliquei aqui e pronto. Eu acho que esse é um bom momento da gente testar, tá? Apesar da gente não conseguir ver muita coisa ainda, mas a gente já vai conseguir testar para ver se, de repente, não esquecemos de nada, né? Então é sempre importante isso. Aproveitando por falar em não esquecer de nada, repara que aqui apareceu um número 1, né? Com uma corzinha meio laranja aqui, meio amarela, né? Esse número 1 significa uma coisa. Ele está dizendo que, olha, existe um alerta. O alerta é, olha, existem regras de segurança que precisam ser configuradas, né? Então deixa eu clicar aqui, ó, ele vai lá para a regra de segurança. Regra de segurança, é aqui embaixo. Eu não me atentei, ó. Quem pode criar? Quem pode criar é todo mundo, quem pode ler é todo mundo, quem pode escrever, eu vou colocar todo mundo, e quem pode remover todo mundo. É regra de segurança. Depois você tem que pensar com mais calma aqui. Eu vou colocar todo mundo pode fazer tudo, tá? Beleza? Deixa eu só ajeitar isso e a gente segue para lá. Pronto, ó, deploy. Vamos ver se ele resolveu. Ele ainda está reclamando, né? Porque tá todo mundo podendo fazer tudo. Essa é a principal questão aqui. Vamos deixar assim, porque eu acho que mesmo assim não vai ter problema nesse momento, tá? O que a gente vai fazer? Vamos testar. A gente vai clicar aqui agora, ó, nesse botão. E aí, ele vai abrir uma outra janela, e essa outra janela vai servir para a gente poder testar. Essa janela demora alguns minutinhos para carregar, ó, então ela demora de 2 a 3 minutos. A gente tem que aguardar, porque ela vai carregar o app aqui para a gente poder fazer os testes. Olha lá, chegamos ao app agora, para testar. Essa informação está aparecendo, mas ela está fixa, não está no banco de dados ainda. Tem um botão aqui, né, que a gente criou, vamos ver se ele está navegando, foi para a próxima página, legal. Vou colocar aqui alguma coisa, vou colocar aqui, jantar. O jantar custou 150, tá? Vou gravar, beleza. A princípio deu tudo certo, Agora a gente vai testar as próximas etapas para ver se realmente está tudo certo, né? Eu queria ver se ele dava algum erro na tela, ele não deu, né? Legal. O que eu quero fazer agora? Deixa eu até cadastrar mais um elemento aqui, eu vou colocar aqui, sei lá, conta de luz. Vou colocar aqui, conta de luz, 500. Então eu tenho 2 registros cadastrados, né? Então qual é o próximo passo que eu quero fazer? Eu quero que aqui apareça o que está cadastrado no banco de dados. Então tem que aparecer 2, jantar e conta de luz, né? Vamos lá, vamos voltar para o nosso app, para o Flutter Flow. Então para a gente poder fazer os dados aparecerem dinamicamente, a gente vai vir aqui, ó, em coluna, tá? Aqui em coluna a gente vai clicar nesse Back-end Query, tá? Que é uma propriedade para a gente configurar chamadas no back-end. A gente vai adicionar uma query e vai vir aqui em Query Collection. Query Collection eu quero a despesa, tá? Então selecionei despesa e vou clicar em confirmar. Apareceu essa mensagem, opa, então estamos indo pelo caminho certo. Você quer confirmar ou não? Sim, eu quero confirmar. Olha lá o que aconteceu. Repara que ele mostrou os dados de uma maneira para deixar a gente entender que é uma lista de dados.
É uma lista de informações que vai vir de algum lugar. Vai vir da onde? Daquela query, daquela consulta. Query é consulta. Então vem daquela consulta do banco de dados, tá? Legal. Então já sabemos que aqui tem uma consulta. Vamos voltar aqui na parte do teste e vamos clicar nesse Instant Reload. Ele vai recarregar o app, vai pegar aquelas atualizações que a gente fez e vai mostrar aqui, ó. Repara, tá aparecendo 2 itens. Ambos continuam com os dados iguais. Por quê? Porque a gente só pediu para ele montar os itens conforme tem no banco. Mas a gente não pediu ainda para ele mostrar os dados conforme estão no banco. Então os dados, o almoço e o valor estão fixos. Então a gente vai mudar isso agora. Volta aqui e aí vamos lá. Seleciona o list tile, vem nas propriedades e aqui nas propriedades a gente vai procurar aqui, ó, o primeiro item, que é o título, né? Onde está fixo, a gente não vai ter mais fixo. A gente vai vir aqui, ó, nessa opção, clica nela e a gente vai vir aqui, ó, em despesa document, clica nele e vamos abrir e vamos procurar o título. Aqui, ó, título, pum. Beleza? Então aqui ao invés de ficar fixo, ele vai pegar o título conforme está no banco de dados. Legal? Próximo. O próximo agora é o subtítulo. Então eu venho, mesma coisa, eu venho nessa opção, despesa document, valor, tá? Vou clicar em confirmar, deixa ele atualizar e eu vou voltar aqui e vou fazer um instant reload. E agora o que tem que acontecer? Ele tem que mostrar os dados coerentes com o que a gente cadastrou. Olha lá, jantar e conta de luz. Legal, né? Então já está acontecendo. Agora eu vou precisar fazer essa próxima etapa aqui. Quando eu clicar, ele ir para a próxima página, né? Então isso daí eu vou fazer já já. Mas ó, vamos cadastrar um para ver se está funcionando. Vem aqui, vou agora cadastrar o almoço, tá? Almoço. O almoço custou 60. Gravei, ó lá. O almoço apareceu. Então já está tudo redondinho, tudo funcionando. Lembrando que eu estou usando em Dark Mode. Se você clicar aqui, ó, no meu caso aqui, como eu estava em Dark Mode, eu vou para o Light Mode. Mas, de qualquer forma, aqui dentro está em Dark Mode ainda, porque são as minhas configurações que estão no Dark Mode, tá? Só para você poder entender esse ponto. Legal, o que a gente vai fazer agora? Quando eu clicar aqui, eu quero vir para a página de detalhes e mostrar os detalhes da despesa. Então eu preciso fazer isso, até para que eu possa ou atualizar ou remover o item, perfeito? Vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Nesse list tile, lembra que a gente colocou aqui, ó, aqui uma ação, ó, detalhe, a gente colocou uma ação indo para detalhes, né? Detalhes de despesa. Quando a gente chama esses detalhes de despesa, a gente precisa, é uma nova página, né? Então é uma outra página. Acho que eu vou até fazer um pequeno desenho para te ajudar a entender o que eu quero te explicar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela aqui contigo. Cadê? Deixa eu achar aqui. Ó, compartilhei minha tela aqui só para eu poder rabiscar, né? Então a gente tem lá, até o momento, né? A gente tem lá uma página que é chamada Home, né? A gente tem uma página que é para criar e a gente tem uma outra página que é de detalhes, tá? Detalhes. Essa página chama essa e essa página chama essa, tudo bem? Então, assim, quando eu estou nessa página de criar aqui, quando eu crio alguma coisa, o que está acontecendo? Ele está indo lá no banco de dados, eu vou fazer esse desenho aqui para você entender. Isso aqui é o banco de dados, e o banco de dados se comunica com essa página para poder mostrar os itens aqui, beleza? Então, quando eu crio alguma coisa, eu guardo essa informação no banco de dados. É isso que acontece, tá bom? Agora, quando eu estou na página Home e vou clicar em um desses itens, e eu quero ir para a página Detalhes, eu tenho que levar para essa página de detalhes aqui, para essa página aqui, eu tenho que levar qual foi o item que eu cliquei, qual foi a despesa que eu cliquei. E aí eu preciso mandar nesse carinha aqui, né? Deixa eu pegar aqui um negócio para riscar aqui, ó. Eu tenho que mandar nesse carinha aqui, ó, a página que eu cliquei. Entende? A página, não, desculpa, a despesa que eu cliquei.
Então, quando eu clicar, eu tenho que enviar para a página de detalhes qual foi a despesa que eu estou querendo abrir. Tudo bem? E é isso que a gente precisa fazer agora. Então, quando a gente clicar aqui quando a gente clicar no botãozinho aqui, eu vou mandar para cá um identificador de qual despesa que é. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, precisava te explicar assim, porque acho que fica um pouco mais fácil de você poder entender, né? Vamos voltar para o Flutter Flow. E aí eu falei tudo isso porque, ó, nesse list tile aqui, ó, na ação de navegar para a próxima página, eu vou definir que eu vou mandar um parâmetro para essa próxima página. Na verdade, eu preciso que a página espere um parâmetro. Então, ó, quando eu cliquei naquela opção, ele me mandou para cá. Aí aqui, ó, eu tô com a página selecionada e vou adicionar um parâmetro. Qual que é o parâmetro? Eu vou dizer que é a despesa. Vou colocar assim, ó, uma despesa. Tudo bem? Vou dizer qual é o tipo. Ah, o tipo é um documento, tá? E qual é o tipo de documento? É despesa. Beleza? Então disse que é um documento. Vou confirmar. Beleza, ele voltou para a página anterior. E aí, ó, ele já me disse o seguinte aqui, olha, quando eu clicar, vou para a página despesa e preciso passar um parâmetro, ó. Qual é o parâmetro? Uma despesa. Aí eu vou ter que identificar aqui agora, ó, clicando nesse negocinho aqui, ó, qual é o documento. Então eu vou clicar aqui e vou falar que é o documento, que é o documento que foi clicado, tá? Então, de novo, deixa eu voltar aqui, voltar, ó. Então tava assim, né? Eu vim aqui, cliquei no lápis e falei, olha, lá no despesa document eu quero pegar o documento que foi clicado, o item da listinha que foi clicado. Beleza? Com isso ele vai mandar esse item para a próxima página, beleza? Vamos lá para a página de detalhes agora. Na página de detalhes, quando a página abrir, eu quero que ele preencha os valores desse documento. Então eu vou vir aqui, ó, vou selecionar o primeiro item e vou procurar essa opção aqui, ó, valor inicial. Vou clicar aqui e vou falar assim, olha, no valor inicial eu quero mostrar despesa, né, que é o que está entrando ali, né, como parâmetro de entrada dessa página. Vou pegar aqui um Get Document Property e vou selecionar o título. Tudo bem? Então eu estou pegando uma propriedade desse documento todo. Eu quero qual propriedade? O título. É o campo título. Vou clicar em OK. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Valor da despesa, valor inicial. Eu vou pegar do objeto uma despesa que está chegando e vou pegar uma propriedade desse documento. Qual é a propriedade? É a propriedade valor, tá? Vou clicar em OK e pronto. Deixa eu ver se o erro sumiu. Esse vermelhinho que estava aparecendo era sinal de erro. E aí eu vou voltar no meu teste e vou atualizar aqui, ó. Deixa ele atualizar. Ó, voltamos para cá, né? Ele recarregou tudo. Eu vou clicar aqui no jantar. Ele foi para lá e já preencheu o jantar, ó, tá vendo? Vamos voltar e vamos testar com a conta de luz agora. Ó, conta de luz. Então tá funcionando, tá vendo? Almoço. Puxou o almoço. Então, de novo, o que está acontecendo aqui, né? Voltando aqui, o que aconteceu? Na página home, nessa página aqui, ó, deixa eu até mudar a cor do lápis aqui. Então, ó, nessa página home aqui, tá? O que está acontecendo? Cada item desse, ao clicar nele, ele está mandando uma despesa para essa página de detalhes aqui. Ele manda a despesa que foi clicada. E aí a página de detalhes, ela carrega aqueles inputzinhos lá, já com a informação que foi preenchida dentro delas. Basicamente, é isso que acontece aqui, né? É isso que acontece nesse processo que a gente acabou de criar, tá? Aí o que mais falta a gente fazer? Falta a gente gravar a alteração e remover a despesa caso a gente queira. Então vamos lá. Então para atualizar, a gente vai ter que colocar uma ação nesse botão gravar, tá? Então seleciono o botão, venho aqui em abrir. Então quando eu clicar no botão, eu vou adicionar uma ação. Aí eu vou vir aqui em Backend, Firestore e vou selecionar esse Update Document, beleza?
clica no lápis e vamos selecionar uma despesa, que é o elemento que está chegando para a página, aquele que a gente está passando como parâmetro, como eu tinha desenhado anteriormente, né? Vem aqui, ó, seleciona esse get documento, a referência do documento e clica em OK. Agora a gente vem aqui, ó, em adicionar fields, todos que tiver. E vamos fazer basicamente o que a gente fez naquela tela de criar, né? Então no título eu vou vir aqui em From Variable, vou clicar no lápis e vou vir procurar o text field título, ó, título despesa, para o título. Valor a mesma coisa, então ó, From Variable, vou procurar o text field valor. Vou selecionar aqui, ó. Beleza, com isso eu já tenho o negócio sendo atualizado. Por fim, eu vou adicionar uma outra ação para que a gente possa vir aqui em Navigation e voltar para a página anterior. Deixa ele atualizar aqui, ó. Beleza? Vem para cá e vamos atualizar tudo para que a gente possa agora testar essa atualização. Beleza, agora a gente vem aqui, ó, no item, eu vou pegar esse almoço e vou dizer que o almoço, na verdade, foi 70. Vou trocar aqui e vou gravar. Ó, atualizou. Conta de luz. Ah, conta de luz, na verdade, foi 450. Vou gravar e tá lá. Show, né? Então já tá funcionando. Só falta agora a gente fazer o remover. O remover é bem tranquilo. A gente vai vir aqui no botão remover, vem aqui em ações, clica aqui no Open. Então, quando eu clicar no botãozinho, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um back-end database, Firestore e delete document. E aí eu vou dizer qual é o documento, clicando aqui, falando eu quero remover esse aqui, tá? Aí eu tenho que selecionar isso aqui e isso aqui. Confirmei, venho aqui agora e vou fazer a mesma coisa, vou fazer uma navegação para a página anterior, para a página de onde ele veio. Deixa ele terminar aqui. Vou aqui, vamos ver se dá tempo ainda, porque a sessão tem um tempo, né? Ela inspira em 2 minutos aqui, ó, esse modo teste. Então ele tem um tempo para que a gente possa usar. Depois ele expira, aí tu tem que startar de novo, aí demora mais 2 minutinhos lá. Vamos apagar aqui o almoço, ó. Vem aqui, vou remover o almoço e o almoço foi removido. Legal, né? Ou seja, a gente acabou de criar um sistema, né, um aplicativo, onde a gente insere informações, atualiza, remove, lista, pode editar, né, atualizar no caso, e a gente fez isso aqui de forma totalmente visual, eu não usei código para nada, e você já tem uma aplicação totalmente funcional que você já consegue utilizar dentro aí do teu dia a dia. É realmente bem prático de você fazer, mas a gente precisa ser realista. Se você chegou até aqui, é porque esse assunto ele te interessa bastante. E você viu que é possível criar aplicativo de verdade, e você criou junto comigo e viu o processo, que esse processo é acessível. Mas, ao mesmo tempo, viu que não é só sair arrastando o botão. Tem lógica, tem estrutura, tem algumas decisões técnicas que você precisa entender e tomar. Então, agora você tem duas opções. Ficar tentando aprender tudo sozinho, quebrando a cabeça, ou seguir uma jornada mais estruturada, com conteúdo aprofundado, com projetos mais avançados e com acompanhamento nas aulas. E se você quiser dar esse próximo passo, eu tenho uma dica para te dar, que é a Desenvolvo, a minha escola online de tecnologia, onde eu tenho cursos completos de Flutterflow e de outras tecnologias, além de formações que vão te preparar para sair do básico e começar a criar aplicativos profissionais de verdade. Deixa eu te mostrar um pouquinho da Desenvolvo. Ó, aqui só para você poder entender, quando você chega essa primeira parte que você vê, e você vai ter todo um guia para você seguir aqui, né? Onde você tem desde por onde você começar, como acessar a comunidade, o nosso grupo do Discord, e aí as formações, formação Mindset Desenvolvedor, Low Code Developer, e aí especificamente falando de Flutterflow, se a gente entrar aqui, ó, são mais de 184 aulas, 63 horas de conteúdo, e você vai aprender a construir o que você quiser, tá? Você vai vir aqui, vai começar a entender como tudo funciona, ver todos os detalhes, e aqui você tem uma visão bem prática das coisas, né? Mostrando passo a passo como que tudo isso aqui funciona, e você vai avançando e avançando. Então, olha, estou construindo aqui um back-end, um app com back-end que não é o Firebase, eu quero usar um back-end real,
através de API? Então estou mostrando aqui como é que você vai fazendo, como é que você vai construindo e passo a passo como é que você vai fazendo isso. Ou seja, são muitas coisas que você tem para aprender dentro da Flutterflow e também do universo de desenvolvimento de software, e a gente vai te ajudar nesse processo dentro da Desenvolvo com conteúdos para todos que querem realmente se tornar um profissional na área, tá bom? Então o link tá na descrição, essa é a tua oportunidade de aprender e de começar a trabalhar com isso. Então se você tem vontade, não perca tempo, vai na descrição e já entra para Desenvolvo, vou estar te esperando, tá? Aproveita também para comentar o que você achou desse vídeo aqui, o que você achou dessa aula, se você gostou, se ficou com alguma dúvida, coloca aqui, porque se de repente passou alguma coisa batido, eu posso preparar outros vídeos como esse, tá? E ó, aqui eu vou deixar outros 2 vídeos para você poder assistir, que acredito eu que vai ser interessante para ti e que vai agregar bastante ao teu conhecimento também. E eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço, fique com Deus e até lá. Tchau!